Faz 3 dias que eu tô ouvindo esse nome na minha cabeça, então eu vou parar de ficar tentando pensar o que é e vou abrir as cartas. Mas se você chegou até aqui, de alguma forma deve ter uma mensagem para você. Antes de começar, eu vou pedir para você pegar um copo de água, a gente faz uma conexão através da água. Eu vou acender uma vela para trazer luz para esse trabalho. O trabalho que eu vou fazer é utilizar os oráculos para decodificar qual a mensagem. Então, se você não pegou seu copinho de água, para esse vídeo, pega seu copinho de água, coloca do lado, dá uns golinhos nele para sintonizar e vamos embora. Essa vela aqui, ela está simbolizando luz, espíritos de luz, energias de luz. Vou tirar uma mensagem primeiro. Vera, por favor. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora, eu apelo à espiritualidade maior na luz, que abre o canal com luz, proteção e que eu consiga receber e transmitir com clareza, verdade, respeito, luz e amor. Gratidão. Vera, por favor. Qual a mensagem para a Vera ou da Vera? Olha, aqui está me falando que tem a ver com algum tipo de relacionamento. Algum tipo de acerto de contas, como se tivesse ficado pesado demais para um lado. Eu não sei se a Vera viveu um relacionamento onde ela se doou demais e não teve ajuda e foi responsável por tudo, porque aqui me fala de 50% para cada um. Então, a impressão que eu tenho é que ficou de alguma forma mal resolvido uma situação. Eu não sei se eu não consigo saber a Vera, né, se é alguém ainda que já partiu ou se é alguém que está vivendo essa sensação de injustiça. Aqui me parece que é importante entender que existe agora um acerto de contas, mesmo que isso seja uma coisa no plano espiritual, há um reconhecimento das responsabilidades de cada pessoa, ou da relação. E isso pode ser tanto relacionamento amoroso, ou isso também pode ser um relacionamento dentro da dinâmica da família. Me parece muito uma coisa de ajustar contas mesmo. Tem eu estou sentindo como se fosse um revirar, meio de angústia e meio de revirar o estômago. Sabe quando a gente pensa numa coisa e aquilo dá essa sensação ruim? Tem uma coisa de eu não conseguir resolver isso a tempo. Alguém partiu para uma Vera e ela não conseguiu resolver isso a tempo. Essa sensação de não foi justo, ou de eu não merecia, ou de foi pesado demais, ou se quem ficou não conseguiu resolver isso, sabe, não conseguiu se acertar, não conseguiu reconhecer a sua parte em alguma coisa. Me parece muito uma conversa que não aconteceu, que seria muito importante, uma resolução muito importante que não aconteceu. Por favor. Essa carta, ela tem uma coisa de
de gente que viu algo. Então eu não sei se não aconteceu uma conversa, de sobre algo que alguém te falou ou que você ficou sabendo. Essa carta ela também tem uma energia de acerto tardio, né, casamento tardio, relacionamento tardio, alguma coisa que precisava ser resolvido e não foi resolvida, que a gente volta a estar falando sobre a mesma coisa. Mas, de certa forma, isso precisa ser resolvido, porque mantém próximo, sabe, mantém essa energia viva, mantém próxima essa energia. Tem uma coisa de realmente falar, talvez, alguém tenha falado alguma coisa para você e você não conseguiu tirar a prova, que você não conseguiu falar, que você não teve tempo de resolver. Por favor. Então, essa carta é uma coisa que me fala muito que tira seu sossego. Eu sei que tem uma partida que impede alguma coisa ser resolvida como deveria ter sido resolvida. As desculpas que não foram pedidas, o reconhecimento, tem alguma coisa que não foi resolvido e que não dá mais para resolver, tem uma partida aí. Aqui me fala muito sobre um movimento de começar a se movimentar, de alguma forma, parar de dar ouvidos a isso. É como se esse vídeo fosse a conversa final, ou o assunto final, ou o recado final, o reconhecimento final. Aqui tem uma sensação e uma coisa de esvazia, esvazia. Tem muita indignação, tem um sentimento que é muito vivo, sabe, e que não pôde ser falado, que não foi resolvido, e isso te ainda te prende, né, ou prende o outro ser também, prende todo mundo, né, porque é metade, metade. O que mais, por favor? Você girou, girou e caiu, vou deixar aqui. Ele fez pluf. Então, para alguém, existe realmente uma sensação de que tem alguma coisa perto, essa energia está próxima. Aqui me fala de novo de aproximação, são 2 cartas que falam de essa energia próxima. Talvez essa sua sensação, a pessoa que ficou, que não partiu ainda, mantém uma certa proximidade com essa pessoa que partiu, que pode ser a Vera ou, se você é a Vera, alguém que partiu, só que num sofrimento de desassossego. Não é não é uma presença, não é uma presença que está ali com autorização ou ali na proteção, não, é uma energia que te mantém preso e mantém esse vínculo por desassossego, por raiva, pode ser que eu estou ouvindo violência, eh, eu não estou vendo, então eu não sei, tem alguma coisa que prende, liga essas 2 pessoas. Quem já partiu já entendeu, já reconhece o erro, mas quem fica não consegue, esquecer, sabe. Parece que tem alguma coisa injusta, tem alguma coisa de algum sentimento de hostilidade,
sabe. Eh, Tem uma coisa de talvez uma injustiça financeira, sabe, alguma coisa do tipo, me roubou ou me lesou ou é uma revolta justa, tá. É um sentimento justo. Eh, mas assim, me parece que precisa para você, né, que ficou, voltar a se conectar com a espiritualidade, e eu não estou falando isso de forma good vibes, tá. Tô falando da misericórdia divina mesmo, porque o sentimento que você traz, ninguém vai virar para você e falar: "Deixa isso para lá", porque não tem como. Eu não sei o que é. Você precisa da misericórdia divina. Você precisa que isso seja tirado de você. Como como Deus quando bota a mão na gente fala assim: "Tá bom, abelhinha, já parou? Não precisa sofrer mais". É isso. E isso vai acontecer, tá. Então, eu não sei em que momento, eu não sei de que forma, mas esse sentimento que você não vê como de tanta coisa que aconteceu, de tão não tem como tirar de você sem essa misericórdia divina, e essa é a carta da misericórdia divina aqui, né, é Deus abençoando, né. Só que você precisa olhar e entender: "Tá, isso não vai me levar a lugar nenhum, eu sozinha não ou sozinho não consigo, lidar". Isso pode ser um sentimento de injustiça com uma criação, como talvez essa relação tenha marcado você profundamente e com falta talvez de você sentir que aquela pessoa que devia te amar não te amava. Claro que você pega aquilo que ressoar com você, eu não vou ter filtro, eu vou só deixar, tá. Depois você me conta aí a Vera, mas tem uma coisa de trava financeira na sua vida, bloqueada por conta dessa situação também. Como isso se explica, não sei, mas tem uma trava financeira aí. Como se você não conseguisse que o mundo fosse generoso, talvez porque a relação com esta pessoa que já partiu não foi generosa, entende? Então você ou você viveu muito tempo numa relação que não tem generosidade, empatia, ou você aprendeu isso cedo, vamos dizer que a Vera seja sua mãe, ou você é a Vera que a mãe não teve essa generosidade, enfim. Mas você precisa pedir, se movimentar, não se referenciar por isso que lhe aconteceu. Não tem mesmo, sem uma ajuda divina, que você realmente consiga tirar esse sentimento todo de você, que você consiga, entregar e também reconhecer o quanto, eu não vou dizer, é difícil falar isso, né, porque não é que eu sei que aqui não é algo que você criou, então é injusto. Mas existe também um momento onde um lugar de revolta que também piora ou piorou, entende? Nada justifica, ok, mas a misericórdia divina é pedir: me ajuda, porque eu sozinha não consigo".
Você deve ser uma pessoa muito independente, mesmo que não esteja independente financeiramente, não é isso. É uma pessoa que precisa ser forte para aguentar tanto tranco. Ó, aqui a carta da iniciação, ela traz recomeço, ela traz um renascimento, ela traz um novo tempo na sua vida. Ela vindo junto com a misericórdia divina, deixa eu ver, assim, misericórdia divina e a iniciação. É um novo período na sua vida, é um novo ciclo, é um novo começo, sabe, é um recomeço. Aqui pede mesmo assim, peça dentro daquilo que você acredita, pede para Deus: "Arranca isso de mim, me acha um caminho para eu poder seguir com o mínimo de sofrimento possível", sabe, tem coisas que são muito marcantes, muito difíceis, mas aqui me fala muito de há um renascimento, há um novo tempo. Pede ajuda, pede ajuda. Tá vindo também uma coisa de eu tô bem, para alguém, ou eu não sei, tem uma coisa de alguém que partiu com muita dor e sofrimento. Não foi uma coisa, tipo, por exemplo, um acidente, foi alguma coisa eu fico ouvindo como se fosse um tratamento pra que acabou não dando certo, mas que machucou muito e judiou da pessoa que partiu e de você que ficou ali cuidando e vendo tudo aquilo. E aí para alguém esse sentimento de angústia, de tem uma coisa de culpa, como se você não tivesse dado o máximo. Eu sinto uma culpa dos momentos em que você fraquejou e não queria estar lá, não queria ver, não queria, sabe, queria, fechar os olhos e aquilo não ser verdade, sabe. E às vezes que você desejou que acontecesse a passagem, e depois se culpando por isso, aqui, tá tudo bem. Se esse é o seu caso, se esse é o recado é: "Eu tô bem". Eu não sei em que é a única coisa, eu tô bem, então eu tô bem, segue a vida, tá. Tipo, é só vem o "eu tô bem", eu não vou ficar tentando, explicar mais do que eu tô bem, né, porque às vezes eu fico pensando: "Ah, tá bem, mas tá sendo tratada, tá bem, mas", não, mas não quer saber, não quer me passar, é só tipo: "Tô bem, segue a vida, tá tudo bem, eu tô bem", é isso. Vamos ver daqui, tem mais alguma mensagem? Nossa, por favor, confirma. Tem alguém que partiu deixando alguém, ou com filho pequeno ou grávida. Pode ser, por exemplo, a criança, né, que não vai ver a avó. Isso deixou quem estava gestante ou com a criança pequena se sentindo muito sozinha, muito desamparada, mas esta para você e esta pessoa tá completamente forte do seu lado, tá. Aqui a gente tem a força, né, a força tá cuidando. Então, se para você é esse sentimento de solidão, esse sentimento de como é que eu vou fazer isso, essa coisa de tipo, não vai conhecer a avó, não vai ou não vai ver o avô, ou não vai ver o pai, eu não sei, tá.
mas tem alguém só, ou com filho pequeno, ou grávida, mas tem uma força muito, muito poderosa te ajudando nesse momento, tá. Para alguém tem um não, vou confirmar isso, por favor, confirma. Ai, meu Deus. Vamos lá, aqui a gente tem a partida de um homem jovem, aqui o cão me representa para alguém, talvez você seja uma Vera, ou você tá pensando em colocar o nome na sua filha, se você estiver grávida, de Vera. Aqui tem uma partida de alguém, um homem, sabe, fiel, amoroso, que partiu de uma forma inesperada, talvez um acidente, essa isso foi uma coisa que não estava programada, né. Tem uma coisa de reencarnação, tá, e tem uma coisa de proteção. Não entendi, entendi. Me ajuda mais, por favor. O que mais, por favor? Me parece que esta pessoa que teve essa passagem, de forma repentina, né, jovem, tá para renascer perto de alguém aí, perto de alguém que tá vendo esse vídeo aí. Pode estar perto de um casal de amigos, vindo de alguma forma por perto. Eu não sei qual que é a relação disso, tá, com a Vera. Eu não sei se foi um recado que chegou porque o canal tá aberto, tá. Agora eu vou perguntar se tem mais alguma mensagem de quem partiu. Mais alguma mensagem? Opa, então, eu acho realmente que tem aí processos de reencarnação, de processo de cura. Porque aqui tem uma coisa de ancestralidade, eu sou com você e você é como eu, né. Aqui me fala de novo dessa coisa de quem tá num processo de aprendizagem e tal, mas assim, não é para justificar nada, tá. Não é isso aqui não é para justificar, é para você reconhecer: "Ok, tudo que me aconteceu, eu entendi, isso tudo me aconteceu, e agora daqui para frente sem me revitimizar, sem sofrimento, como é que eu posso avançar, tá? É um processo de avançar mesmo. Quem já partiu, aqui me parece que também precisa, já entendeu tudo que fez, não ajuda para quem ficou. No caso de quem estava ou com filho pequeno ou grávida, perdeu alguém importante, tem essa proteção. Mas, assim, aqui me fala muito sobre você pedir ajuda para conseguir, cicatrizar essa ferida aberta, né, essa injustiça, esse sofrimento ou essa perda, ou essa para quem acompanhou, enfim, tudo que foi dito aqui me fala muito que olhar e pedir: "Me ajuda, porque eu sozinha não consigo", tá.
Vou tirar aqui uma última mensagem, por favor, uma última mensagem. Então, interessante, a gente volta para a coisa da injustiça, né, essa carta da justiça, ela mostra, nesse caso que a gente está vendo aqui, é quase como você está querendo ver uma justiça onde ela não vai acontecer, essa justiça ela não vai acontecer nesse nível, né, ela tá em 2 níveis, então aqui ó, no inconsciente, no mundo espiritual, isso já está acontecendo. Tá. O que você precisa realmente é voltar a olhar e falar: "Tudo bem, não dá para consertar isso, eu não tenho o que fazer com isso, eu não tenho como acertar isso. O que que eu posso fazer? Eu posso tentar seguir em frente da melhor forma possível, não preciso perdoar, porque alguma coisa aqui é difícil, mas você precisa da misericórdia divina, você precisa mesmo que pedir e falar: "Me ajuda, porque eu sozinha não consigo", ou "Eu sozinho não consigo", para que a sua vida volte a fluir também, porque, assim, essa carta aqui está de novo falando sobre dinheiro e sobre força de movimento, né. O grande problema que me parece é que isso aqui de em qualquer das situações que veio, a pessoa está sem força de movimento, ou parada na raiva e na injustiça, ou parada na culpa, ou parada no medo de não dar conta, ou parada na saudade, entende? Tá parado. E não é falta de força, não é falta de foco, é que precisa realmente pedir, pedir ajuda. O plano espiritual talvez esteja aqui só para dizer que você só precisa pedir ajuda. Pede, quando você pedir ajuda, você reconhece que agora, a partir de agora, tá nas mãos, sabe, da sua presença divina, tá nas mãos de Deus, da deusa, do de sei lá, entende? É pedir ajuda de verdade, por quê? Porque o que te mantém também ali é achar que você não consegue sair. É achar que não tem, o que fazer, já que o que lhe aconteceu não tem solução, ou já que esta pessoa se partiu e não tem como resolver. Eh eh, então, tem alguém com injustiça financeira, ou herança, ou escondeu coisa de você, ou te roubou, enfim, não tem o que fazer. Você tem que ir daqui para frente. É cruel falar isso, né, mas o recado é: você precisa de ajuda divina para poder sair disso e seguir a vida, para que a sua vida financeira, inclusive, volte a se movimentar. 2 de discos, aqui a gente está falando sobre ganhos financeiros, então, assim, é uma estagnação presa naquele momento. E a vida continua passando e a gente não pode ficar preso naquele momento, tá? Pô, eu tenho certeza que de alguma forma isso fez sentido para quem chegou até a esse vídeo. Eu queria muito que vocês comentassem comigo. Isso me ajuda muito a entender, o fluxo, né, da espiritualidade, da mediunidade. Para finalizar, um conselho, por favor. Para finalizar, um conselho, um recado final, uma mensagem final. Então, tá de novo falando: "Olha, a raposa
a matéria e a magia. Tá de novo falando que de alguma forma, a carta dos peixes, a carta da matéria, tá novamente falando sobre dinheiro. É como se, de alguma forma, a sua vida não prosperasse talvez o suficiente por conta desse entrave, sabe? E aí aqui, me parece que perto de você, sabe, você consegue encontrar essa ajuda. A magia, de novo, falando: "Vamos pedir, né, vamos pedir para Deus, vamos pedir para aquilo que você acredita", é se render, e falar assim: "Tá bom, eu vou parar de me referenciar pelo que me aconteceu, não é não reconhecer a dor ou minimizar a dor, mas é um momento de decisão, de daqui para frente eu quero uma outra vida, daqui para frente eu tenho uma vida inteira pela frente. Eu não quero mais ficar parado naquele momento da minha vida. Seja saudade, seja trauma, seja perda financeira, seja roubo, seja violência, eu não quero mais ficar parado naquele momento da minha vida. Então, eu vou pedir ajuda. E aí isso se abre. Você, eh, você não precisa, na verdade, nem fazer nada, eu nem tô falando assim: "Olha, vai num lugar X e plá-plá-plá", não, é o que eles estão tentando me dizer é que basta que você decida dentro de você que você está pronto para seguir em frente, entende? Que toda ajuda que você vai chegar, caminhos abertos, conselhos, pessoas, rituais, o que você precisar vai chegar. Eles estão aqui, tipo, prontos para te ajudar, entende? A misericórdia divina só precisa que você fale: "Eu tô pronta, eu vou sair, eu vou dar um passo que seja, daquele lugar onde eu fiquei presa ou preso", entendeu? É só isso que você precisa, porque todas as portas vão se abrir, a aquilo que você precisa vai chegar, não é fácil, não é rápido, não, mas assim, cada passo tá te levando de volta para sua vida. A vida volta a ser sua, entendeu? Então é isso, eu vou pedir muito que vocês, comentem comigo se isso ressoou. Eu fazia tempo que eu não vinha fazer tarô aqui, mas esse ficou muito na cabeça, então eu não sei, como isso chega. Me falem, por favor. Se fez sentido, deixa seu like, se inscreva no canal se está chegando aqui agora. Toda essa coisa que a gente tem que ficar falando para vocês, como se vocês não soubessem a importância que é o like e tal. E se você quiser já começar a fazer um processo de faxinão no canal, tá o combo o queridinho de mesa radiônica, limpeza espiritual e energética, abertura de caminhos. Para quem tá preso, 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 vale a pena. Dá uma passadinha lá no vídeo, vou deixar na descrição para vocês aqui, vale a pena fazer, porque já vai começar a ajudar a limpar aí todos esses detritos que ainda te mantêm preso nisso. Nossa, mas que coisa, eu finalizo o vídeo e vem um sentimento: "Tá bom, Vera ou quem partiu, qual é a mensagem?". Ó, inspire energia vital, encha-se de vida, expire e deixe ir embora tudo que não serve mais. Vamos fazer isso aqui agora. Então, vamos inspirar a energia divina. E quando você soltar, você libera aquilo que você não quer mais. Então, vamos lá. De novo. E pela terceira vez.
Um beijo, muita luz e até mais.